Para entender a comédia na Idade Média, se faz necessário compreender o momento histórico deste período. O período da Idade Média foi tradicionalmente delimitado com ênfase em eventos políticos. Nesses termos, ele teria se iniciado com a desintegração do Império Romano do Ocidente no século V, 476 d.C., e terminado com o fim do Império Romano do Oriente, com a queda de Constantinopla no século XV, em 1453 d.C. A Era Medieval pode também ser subdividida em períodos menores. Num dos modos de classificação mais populares, ela é separada em 2 períodos. Alta Idade Média, que decorre do século V ao século X, Baixa Idade Média, que se estende do século XI ao século XV. Uma outra classificação muito comum divide a Era em 3 pontos. Idade Média Antiga, que decorre do século V ao século X, Idade Média Clássica, que se estende do século XI ao século XIII, e Idade Média Tardia, correspondente aos séculos XIV e século XV. Períodos históricos de transição também podem ser denominados Idade Média. Porém, o período medieval é um evento estritamente europeu. Principalmente a partir do século V, os pensadores cristãos perceberam a necessidade de aprofundar uma fé que estava amadurecendo, com o intuito de harmonizá-la com as exigências do pensamento filosófico. Alguns temas que antes não faziam parte do universo do pensamento grego, tais como fé, salvação, providência e revelação divina e criação a partir do nada, passaram a fazer parte de temáticas filosóficas. A partir do século IX, desenvolveu-se a principal linha filosófica do período, que ficou conhecida como escolástica. Essa filosofia ganhou assentos notadamente cristãos, surgidos da necessidade de responder às exigências de fé, ensinadas pela Igreja, considerada então como a guardiã dos valores espirituais e morais de toda a cristandade. A questão-chave que vai atravessar todo o pensamento filosófico medieval é a harmonização de 2 esferas, a fé e a razão. A maior parte da arte medieval que chegou aos dias de hoje tem um foco religioso, fundamentado no cristianismo. Essa arte era muitas vezes financiada pela Igreja. Na Idade Média, prevaleceram as relações de vassalagem e sucerania, ou seja, quem é dono de terra é quem manda. O sucerano era quem dava um lote de terra ao vassalo, sendo que este último deveria prestar fidelidade e ajuda ao seu sucerano. O vassalo oferecia ao senhor fidelidade e trabalho em troca de proteção e um lugar no sistema de produção. Todos os poderes, jurídico, econômico e político, concentravam-se nas mãos dos senhores feudais. O estilo gótico predominou na Europa no período da Baixa Idade Média, final do século XIII ao XV. As construções, igrejas, mosteiros, castelos e catedrais seguiram no geral algumas características em comum. O formato horizontal foi substituído pelo vertical, opção que fazia com que a construção estivesse mais próxima do céu. Já no fim da Idade Média nasce Geoffrey Chaucer. Saúde! Obrigado. 1343. Foi escritor, filósofo e diplomata inglês. É comum ser-lhe atribuído o título de pai da literatura inglesa. Sua principal obra, Os Contos da Cantuária, que falaremos um pouco mais adiante, é uma das mais importantes da literatura inglesa medieval. Nascido em Londres, Geoffrey Chaucer conseguiu sobreviver na infância à peste negra. Até a época de Chaucer, existiam 3 idiomas escritos e falados na Inglaterra. O franco-normando, usado pela aristocracia, o latim dos padres e, finalmente, o saxão, comum ao restante do povo. Porém, a língua culta para a totalidade da intelectualidade, como no restante da Europa, continuava sendo o latim. Apesar de alguns especialistas acreditarem que a língua inglesa teve suas origens no século VII, vindo ao mundo em obscuros versos saxões, a verdade é que cobre a Geoffrey Chaucer da forma definitiva as 2 correntes então conflitantes naquele idioma, o anglo-saxão e o franco-normando, contribuindo para que a língua inglesa viesse a ser a língua franca do mundo contemporâneo. Chaucer morreu em 25 de outubro de 1400.
A comédia na Idade Média. Na Grécia, os gregos entendiam que a comédia não passava de situações absurdas protagonizadas por personagens ridicularizados. Apesar de tratar-se de um escárnio para com as diversas situações subjetivas à época, a comédia não deixava de passar informações importantes, criticando e até maldizendo pessoas de grande notoriedade e organizações. A comédia que se fazia na Grécia era sensual, de improviso, e buscava retratar os deuses em suas relações com os humanos. Os romanos gostavam dessa encantadora arte de entreter o público, mas temiam a ironia e o escárnio com os deuses, que abordavam a comédia de maneira mais ética e elegante. Para entreter as massas, Roma aceitou de bom agrado a forma de se fazer arte pelo viés da comédia, realizando no Coliseu e nas outras arenas de gladiadores pequenas montagens mórbidas de humor negro, que normalmente, antes da carnificina, abordavam temas relacionados à morte e lutas sangrentas de forma escrachada e absurda. Assim, a comédia grega foi assimilada pelos romanos, que inseriram-na em sua cultura, o que perdurou mesmo após a derrocada do Império e o surgimento de ideais cristãos. Na Idade Média, a comédia chegou com as limitações do cristianismo, e com a derrocada de Roma, os costumes mudaram, de forma que as pessoas continuavam a adorar as lascivas comédias, cujas interpretações artísticas eram feitas à base de pantomima. Porém, no século V, a Igreja passou a associar esses atos a sacrilégios graves, impondo os castigos inexoráveis que logo impuseram aos atores a rigidez implacável dos católicos, que somente permitiam a encenação de assuntos voltados à sua religião. Com a difícil missão da Igreja Católica de divulgar sua seita e ser compreendida, iniciou-se uma busca incessante por novos meios de transmitir a palavra de um Deus único, de forma que os católicos começaram a colocar em prática toda e qualquer iniciativa que, porventura, estivesse apta a contradizer os costumes seculares da humanidade. Os poetas, atores, cantores e malabaristas sentiram a necessidade de se unirem, misturando-se em círculos de amizade, de forma que os artistas começaram a trocar informações, ensinando e aprendendo técnicas diferentes de se fazer arte. A comédia havia sido restringida aos palácios dos senhores feudais, de forma que, para uma boa concepção cênica, havia necessidade do artista ser completo para poder agradar seu senhor. Assim, surgiu o menestrel, uma modalidade de artista que, versátil, procurava entreter o público e seu senhor com seu vasto talento, dançando, fazendo acrobacia, declamando, cantando, encenando e criando a todo instante novas piadas para divertir aqueles que o assistiam. Como o clero bania os artistas desse naipe, não permitindo essa forma de arte, muitos artistas ganhavam a vida fazendo arte nas estradas, muitas vezes em troca de comida e moradia, o que para nossa história é o início dos artistas mambembes. A Igreja tinha um poder total e assim utilizava a arte cênica para ensinar e desenvolver temas religiosos, orientando as pessoas mais simples a seguir aquela ideia de moralidade, manipulando homens e mulheres, ensinando os 7 pecados capitais, as histórias do Velho Testamento e as representações dos demônios na Terra. Até mesmo as comédias eram utilizadas para demonstrar ao público as pérfidas consequências da heresia, o que consequentemente causava medo na plateia, fazendo com que todos seguissem os passos do cristianismo sem contrariar nem questionar. Sem dúvida, o teatro medieval contribuiu muito para o enriquecimento da arte cênica em seus aspectos principais. Os detalhes ganharam uma importância maior. A iluminação, feita com velas e candelabros, passou a ser encarada como parte da concepção do cenário e o figurino ficou mais luxuoso. Na plateia, o público ganhou camarotes, locais reservados para pessoas importantes, o que ainda não havia sido utilizado. E para os atores, camarins com maquilagem, que os ajuda a constituir os personagens sem a necessidade de uma máscara. No final da Idade Média, quando os estados começaram a se formar, dando início à Renascença, a burguesia começou a mostrar a sua tendência ao crescimento. Começaram a surgir companhias de teatro, pois o artista sozinho tinha mais dificuldade de obter um bom trabalho, a não ser um emprego como menestrel e bobo da corte, que tornavam-se escassos.